Você já sentiu aquela pontada no estômago? O desespero silencioso, quando você quer muito algo de alguém. Uma oportunidade, um reconhecimento, uma mudança de atitude. E sente que precisa implorar por isso? Ou pior, sente que a única saída é bloquear, erguer muros, fugir da situação que te causa dor? Essas abordagens são exaustivas, humilhantes e, na maioria das vezes, completamente ineficazes. Elas te deixam à mercê da vontade alheia, presos a uma dinâmica de dependência ou fuga. Mas e se houvesse um terceiro caminho? Um caminho que não exige que você se diminua ou se esconda, mas que, paradoxalmente, faz com que a outra parte, seja uma pessoa, uma circunstância ou até mesmo um desafio profissional, reaja de uma forma que você nunca imaginou? Prepare-se, pois você está prestes a descobrir não um truque, mas uma transformação profunda baseada em sabedoria milenar. Faça isso e você verá a reação. Não a reação que você implora ou evita, mas uma resposta genuína a uma força que você nem sabia que possuía. A promessa é audaciosa, mas a prática é simples. E os próximos 30 dias podem redefinir a forma como você interage com o mundo e, mais importante, consigo mesmo. Você se encontra em uma situação delicada, precisa de um resultado específico, que depende da ação de outra pessoa ou da aprovação de uma circunstância externa. A ansiedade cresce. Você tenta convencer, argumentar, talvez até bajular um pouco, implorar disfarçado. Quando isso falha, a frustração te leva a querer desistir, cortar contato, fingir que não se importa, bloquear. Esses são os dois polos da impotência. A verdade é que, ao focar unicamente no resultado externo e na reação alheia, você entrega seu poder. O primeiro passo para sair dessa armadilha é uma pequena reviravolta de insight. A única coisa que você realmente controla é a sua própria mente e as suas próprias ações. Qualquer tentativa de controlar o exterior diretamente é uma ilusão. É como tentar empurrar uma corda. Não funciona. Você puxa, você tenta moldar, você força, você se dobra. E a corda, ela simplesmente não coopera do jeito que você quer. Ela tem a própria inércia, a própria resistência. E a cada tentativa frustrada de empurrar essa corda, de moldar a vontade alheia, de forçar uma circunstância a se encaixar nos seus planos, você se sente menor. Você se sente impotente. Você se sente carente, necessitado. E é exatamente essa sensação de carência, essa energia de necessidade, que repele o que você mais deseja. Pense nisso. Quando alguém chega até você pedindo algo de forma desesperada, implorando, transmitindo uma energia de que precisa daquilo para sobreviver, qual é a sua reação instintiva? Na maioria das vezes é um passo para trás, uma sensação de desconforto, uma vontade de fugir. Essa é a dinâmica de implorar. Você se coloca numa posição de inferioridade, de dependência. Você sinaliza para o outro, ou para o universo, se preferir, que você não é suficiente por si só, que a sua felicidade, o seu sucesso, a sua paz, dependem da aprovação, da ação, da concessão do outro. E essa é uma posição de fraqueza. Uma fraqueza que o outro, consciente ou inconscientemente, percebe e muitas vezes explora. É doloroso admitir, mas é a realidade. A outra face dessa moeda é o bloqueio, a fuga, o muro. Quando a imploração falha, quando a frustração se torna insuportável, a reação é erguer defesas. Não preciso disso. Não me importo. Melhor sozinho. Você se fecha. Você se retira. Você finge indiferença. Mas por dentro, a ferida ainda está aberta. O desejo ainda está lá. A necessidade disfarçada ainda te consome. Bloquear não resolve o problema na raiz. Ele apenas o congela. Você não processa a dor, você a enterra. Você não resolve a dinâmica. Você a interrompe abruptamente, muitas vezes criando ressentimento e distância permanente, onde talvez houvesse espaço para uma solução diferente. É um mecanismo de autoproteção, sim, mas é um mecanismo que te isola, que te impede de encontrar soluções reais, que te mantém refém do medo de se machucar de novo.
do medo da rejeição, do medo da falha. Ambas as estratégias, implorar e bloquear, nascem do mesmo lugar, um locus de controle externo. A crença profunda, muitas vezes inconsciente, de que o poder está fora de você, que a sua felicidade, a sua validação, o seu valor estão nas mãos de outras pessoas, nas circunstâncias do mundo exterior. Você acredita que precisa mudar o exterior para se sentir bem por dentro. E essa crença é a sua prisão, a sua maior limitação. É por isso que você se sente impotente, porque você está tentando controlar o incontrolável. A única liberdade real começa quando você internaliza essa verdade. Você não controla o que acontece lá fora, mas você controla, ou pelo menos pode aprender a controlar, como você reage aqui dentro, a sua mente, as suas emoções, as suas ações. Essa é a única fortaleza que você possui, o único território sobre o qual você tem soberania absoluta, e é a partir dessa fortaleza que você constrói o terceiro caminho, o caminho da força silenciosa, do poder pessoal. Se você se identificou com essa dor, com essa sensação de impotência, com a alternância entre implorar por atenção, por oportunidades, por amor, e bloquear, se fechar, fugir da vulnerabilidade, já deixa o seu like nesse vídeo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante e ajuda a gente a levar essa mensagem para mais caras que precisam ouvir isso. É um sinal para mim também, de que estamos conectados nessa jornada. O segundo ponto, e aqui a gente começa a virar o jogo de verdade, é entender o que significa, na prática, mudar o foco para dentro. Não é sobre se tornar egoísta. Não é sobre ignorar o mundo exterior ou as pessoas ao seu redor. Longe disso, é sobre reconhecer que a sua base, o seu centro de poder, não pode estar localizado fora de você. Não pode estar nas mãos de outra pessoa. Não pode depender de uma aprovação externa. Pense na sua autoestima, onde você busca a sua validação. Se é nos elogios dos outros, no reconhecimento profissional, na aprovação daquela pessoa específica, você está construindo sua casa na areia. Qualquer vento mais forte, qualquer crítica, qualquer rejeição, e tudo desmorona. Mudar o foco para dentro significa começar a construir essa casa na rocha. A rocha da sua autoconsciência, do seu alto valor, da sua integridade. Significa parar de olhar para o outro e perguntar: o que eu preciso fazer ser para que ele, ela, isso me dê o que eu quero? E começar a perguntar: o que eu preciso fazer ser para me sentir completo, forte e em paz, independentemente do que aconteça lá fora? Essa é a mudança de paradigma. É profunda, é desafiadora, porque fomos condicionados a vida inteira a buscar validação externa, a acreditar que o sucesso é medido pelo que os outros pensam, pelo que possuímos, pelo que conquistamos visivelmente. Mas a verdadeira força vem de dentro, vem de saber quem você é, quais são seus valores, quais são seus limites, e viver de acordo com isso, custe o que custar. Mesmo que isso signifique não conseguir o que você achava que queria, pelo menos não da maneira antiga, da maneira de implorar ou bloquear. Essa mudança de foco te liberta da necessidade, te liberta da dependência. Quando você não precisa desesperadamente daquela promoção para se sentir um sucesso, você para de implorar por ela, trabalhando horas extras não remuneradas, bajulando o chefe, etc. Quando você não precisa desesperadamente da aprovação daquela pessoa para se sentir amado e digno, você para de implorar por atenção, mandando mensagens incessantes, aceitando migalhas, mudando quem você é para agradar, e para de bloquear, fugindo do confronto necessário, evitando a conversa difícil. Em vez disso, você começa a operar a partir de um lugar de abundância interna, de que você já é suficiente, de que o seu valor não está em negociação. E essa energia é magnética. Ela muda tudo. Não porque você está manipulando o outro, mas porque você está mudando a sua própria frequência. Você está se tornando uma pessoa diferente. Uma pessoa que se valoriza. Uma pessoa que tem limites claros. Uma pessoa que não tem medo de perder algo que não a valoriza de volta. Isso não é arrogância.
é autossuficiência saudável, é a base da confiança real. A confiança que não vacila com a primeira dificuldade. A confiança que não depende do aplauso externo. É a confiança que vem de saber que, aconteça o que acontecer lá fora, você tem os recursos internos para lidar com isso, para se reajustar, para encontrar um novo caminho, para ficar de pé. É essa a rocha que você está construindo, rocha da sua própria integridade e do seu próprio valor. E o interessante, o paradoxal, é que quando você para de perseguir desesperadamente o resultado externo, quando você para de implorar por ele, quando você para de sentir que precisa dele para ser feliz, é justamente aí que as coisas começam a mudar lá fora. As pessoas sentem a sua mudança de energia. Elas percebem que você não está mais operando a partir da necessidade. Você está operando a partir da escolha, da força. E isso, meu amigo, é incrivelmente atraente, inegavelmente respeitável. Agora, o terceiro ponto é onde a mágica, que na verdade não é mágica, é psicologia e sabedoria prática, acontece. É o mecanismo do terceiro caminho. Como é que focar em si mesmo, em construir sua fortaleza interna, faz com que o mundo exterior reaja de forma diferente. É simples, mas profundo. Quando você para de implorar, você para de se diminuir. Você para de enviar o sinal de que o outro tem todo o poder e você, nenhum. Em vez disso, ao focar na sua própria integridade, nos seus limites, no seu valor, você começa a se portar de maneira diferente. Sua linguagem corporal muda. Seu tom de voz muda. Suas decisões mudam. Você começa a dizer não para o que te desvaloriza. Você começa a buscar o que te edifica, mesmo que isso signifique se afastar de certas pessoas ou situações. Você começa a expressar suas necessidades e desejos não como pedidos desesperados, mas como afirmações calmas e seguras. Você não pede respeito. Você exige respeito através da forma como você se trata e permite que os outros te tratem. Você não pede uma oportunidade implorando por ela. Você se prepara para ela, você a busca ativamente. E se ela não vem, você busca outra, sem que seu mundo desmorone. E quando você para de bloquear, você não está mais fugindo. Você não está mais se escondendo, você está presente. Você está disponível, mas disponível nos seus próprios termos. Você não tem medo do confronto necessário, porque sua segurança não vem mais da evitação, mas da sua capacidade de se manter firme e autêntico, mesmo sob pressão. Você não se fecha para o mundo, mas você seleciona quem e o que entra no seu espaço, com base no seu valor e nos seus objetivos. Essa mudança na sua postura, na sua energia, na sua forma de interagir, é o que provoca a reação no exterior. As pessoas não reagem mais ao você que implora, nem ao você que bloqueia. Elas reagem ao você que é inteiro, ao você que se valoriza, e a reação a essa nova versão de você é radicalmente diferente. Aquela pessoa que te desvalorizava pode começar a te ver com outros olhos, porque sua falta de necessidade a desarma. Aquela oportunidade que parecia inalcançável pode se abrir porque sua confiança e preparação te tornam o candidato ideal. Aquelas circunstâncias difíceis podem se tornar menos assustadoras porque sua resiliência interna te permite enfrentá-las de frente. É um efeito cascata. Você muda por dentro e o mundo exterior, que é um reflexo das energias e dinâmicas que o compõem, se ajusta à sua nova frequência. Não é controle do outro. É influência através da sua própria transformação. É o poder da autenticidade, o poder da autossuficiência, o poder de saber que você é a fonte da sua própria força. E esse poder é inabalável. Ele não pode ser tirado de você, a menos que você o entregue voluntariamente. Pense em um relacionamento. Se você implora por atenção, a outra pessoa se sente sufocada ou entediada. Se você bloqueia e se fecha, a outra pessoa se sente rejeitada ou desinteressada. Em ambos os casos, a conexão se deteriora. Mas se você se foca em ser a sua melhor versão, em ter seus próprios interesses, em ter seus próprios limites,
em se comunicar de forma clara e respeitosa, sem implorar por compreensão, apenas expressando seu ponto, a dinâmica muda. A outra pessoa pode se sentir atraída pela sua independência, desafiada pelos seus limites, ou simplesmente tratada com mais respeito, o que a incentiva a responder da mesma forma. No trabalho, se você implora por reconhecimento, você parece inseguro. Se você bloqueia e não se comunica, você parece desinteressado. Mas se você foca em fazer seu trabalho com excelência, em se comunicar de forma assertiva sobre suas contribuições e necessidades, em buscar seu próprio desenvolvimento, independentemente de promessas externas, você se torna um profissional, valioso e respeitado. As oportunidades vêm a você, ou você as cria, a partir de uma posição de força, não de necessidade. Esse é o terceiro caminho. É o caminho do meio entre a submissão da imploração e o isolamento do bloqueio. É o caminho da presença forte e autêntica. É o caminho que te devolve o seu poder. É o caminho que, paradoxalmente, te dá a maior chance de conseguir o que você deseja, não porque você o perseguiu implacavelmente lá fora, mas porque você se tornou a pessoa que o atrai, a pessoa que o merece, a pessoa que está pronta para ele a partir de dentro. E se você está curtindo essa ideia, se essa perspectiva está fazendo sentido para você, se está sentindo que esse pode ser o caminho que você estava procurando, considere se inscrever no canal. A gente está só começando essa jornada e tem muito mais para explorar sobre como aplicar isso na sua vida, dia após dia. Se inscrever é um compromisso com a sua própria transformação. Chegamos ao quarto ponto, e talvez o mais crucial: a prática. Como aplicar tudo isso? A teoria é bonita, mas o que a gente faz na vida real? É aqui que entram os próximos 30 dias. Pense neles como um laboratório, um campo de treinamento, um compromisso consigo mesmo para experimentar o terceiro caminho. E o que significa experimentar? Significa agir, pensar e sentir de forma diferente, intencionalmente. Durante esses 30 dias, seu foco principal não será no resultado externo que você deseja. Será na sua própria resposta interna. Será em fortalecer a sua fortaleza. O primeiro exercício prático é a autoconsciência. Observe-se. Quando você se pega querendo implorar por algo, seja a atenção de alguém, uma chance, a aprovação do seu chefe, pare. Identifique a sensação no seu corpo, o aperto, a ansiedade, a urgência, e identifique o pensamento. Preciso que ele, ela, isso faça X para que eu me sinta Y. Reconheça isso como o velho padrão de imploração, a energia da necessidade. E então, conscientemente, escolha não agir a partir desse lugar. Pergunte-se: o que eu faria agora se eu não precisasse desesperadamente desse resultado? Se eu soubesse que meu valor não depende disso? A resposta provavelmente envolve uma ação mais calma, mais digna, mais focada em você. Talvez seja expressar seu desejo ou necessidade de forma clara, uma única vez, sem repetição e sem drama. Talvez seja focar em melhorar suas próprias habilidades e se tornar indispensável, em vez de pedir por reconhecimento. Talvez seja simplesmente se afastar temporariamente para recuperar seu centro, não como bloqueio, mas como um ato de autopreservação e reestruturação interna. Da mesma forma, observe-se quando a vontade de bloquear surgir. Quando a dor ou a frustração te fizerem querer fugir, erguer muros, cortar contato. Identifique a emoção, raiva, mágoa, medo. Identifique o pensamento: não aguento mais isso. É mais fácil desistir. Vou me fechar para não me machucar. Reconheça isso como o velho padrão de bloqueio, a energia da fuga. E então, conscientemente, escolha não agir a partir desse lugar. Pergunte-se: o que eu faria agora se eu não tivesse medo de enfrentar essa situação, mantendo minha integridade? A resposta provavelmente envolve uma comunicação honesta sobre seus sentimentos e limites, sem ataque e sem vitimismo. Envolve estabelecer limites claros e firmes, sim, mas não cortar a ponte por medo, a menos que seja absolutamente necessário para sua segurança e bem-estar. Envolve processar a emoção,
talvez escrevendo sobre ela, conversando com um amigo de confiança, mas não a enterrando sob o muro do bloqueio. Durante esses 30 dias, seu mantra será: eu não imploro, eu não bloqueio, eu sou, eu ajo a partir do meu centro. Isso exige prática diária. Exige vigilância constante sobre seus pensamentos e impulsos. Exige coragem para sentir o desconforto de não recorrer aos velhos padrões. O que fazer, então? Primeiro, defina claramente o que você quer daquela situação ou pessoa, mas, crucialmente, defina por que você quer isso e se há outras formas de satisfazer essa necessidade subjacente que não dependam unicamente daquela fonte externa. Por exemplo, se você quer reconhecimento no trabalho e estava implorando por ele, talvez a necessidade subjacente seja se sentir competente e valorizado. Você pode satisfazer isso focando em desenvolver uma nova habilidade, entregando um projeto de alta qualidade, ou buscando feedback de outras fontes, em vez de apenas do seu chefe. Isso te dá opções e te torna menos dependente da aprovação única. Segundo, pratique a comunicação assertiva. Não é agressiva, não é passiva, é expressar seus pensamentos, sentimentos e necessidades de forma clara, direta e respeitosa. Use "eu sinto", "eu preciso". Para mim é importante que evite acusações, você sempre. Evite diminuir a si mesmo. Eu sei que talvez seja bobagem, mas apenas declare sua verdade, com calma e firmeza. Terceiro, estabeleça e reforce seus limites. Quais comportamentos dos outros você não vai mais tolerar? Que tipo de tratamento você não aceita? Comunique esses limites de forma clara e consistente. A primeira vez que você fizer isso, será difícil. A outra pessoa pode se surpreender, pode reagir mal porque ela estava acostumada com o "você que implora" ou o "você que bloqueia". Seja firme, mas calmo. Não se justifique excessivamente, apenas declare o limite e as consequências caso ele seja cruzado e esteja preparado para aplicar as consequências. Quarto, invista em si mesmo. Use esses 30 dias para fazer coisas que aumentem seu senso de valor e competência, independentemente da situação externa. Aprenda algo novo, cuide da sua saúde física e mental, passe tempo com pessoas que te valorizam, conecte-se com seus hobbies e paixões. Quanto mais forte e completo você se sentir por dentro, menos você sentirá a necessidade de buscar validação ou felicidade do lado de fora. Quinto, pratique o desapego do resultado. Este é talvez o mais difícil. Você está agindo a partir do seu centro, da sua força, da sua integridade. Você comunicou seus limites, expressou suas necessidades, investiu em si mesmo. Agora, solte a expectativa sobre como o outro deve reagir. A reação dele é problema dele. Seu trabalho é manter sua integridade e seu foco interno. Se a reação for positiva, ótimo. Se for negativa, isso não diminui seu valor. Apenas te dá mais informação sobre a outra pessoa ou situação e te permite decidir, a partir de uma posição de força, qual será o seu próximo passo. Talvez o terceiro caminho revele que aquela pessoa ou situação simplesmente não é para você, e a força interna que você construiu te dará a coragem para seguir em frente, em vez de ficar preso implorando ou bloqueando. Esses 30 dias são um experimento. Haverá dias em que você vai escorregar, em que o velho impulso de implorar ou bloquear será quase irresistível. Não se julgue. Apenas perceba o que aconteceu, respire fundo e volte a focar no seu centro. Cada vez que você escolher conscientemente o terceiro caminho, mesmo que seja em uma interação pequena, você estará fortalecendo esse novo músculo, construindo essa nova fundação. A cada dia, você estará se tornando mais resiliente, mais autossuficiente, mais poderoso. E é essa mudança interna, gradual mas consistente, que começará a mudar a forma como o mundo reage a você. Comece pequeno. Escolha uma situação onde você costuma implorar ou bloquear e aplique os princípios por um dia. Depois, por 2. Depois, por uma semana. Comprometa-se com os 30 dias. Veja o que acontece,
Observe as reações, as suas e as dos outros. Anote suas descobertas. Celebre as pequenas vitórias internas. Se você está pronto para mergulhar nesses 30 dias, se está decidido a parar de implorar e bloquear e começar a construir seu poder interno, deixa um comentário aqui embaixo. Escreve 30 dias para eu saber que você está comigo nessa. E compartilha esse vídeo com um amigo que você sabe que também está preso nesse ciclo de implorar e bloquear. Ele pode precisar ouvir isso tanto quanto você. O que você vai descobrir ao longo desses 30 dias e além é que o poder que você buscava lá fora sempre esteve dentro de você. A aprovação que você implorava, a segurança que você tentava garantir bloqueando, tudo isso se torna secundário quando você encontra sua própria força. Você não precisa mais da validação externa para se sentir digno. Você não precisa mais da garantia do outro para se sentir seguro. Essa transformação não é sobre conseguir que alguém te ame, te contrate ou mude por você. É sobre se tornar a pessoa que é digna de amor, de sucesso, de respeito, independentemente da reação externa. É sobre se tornar inabalável. É sobre construir uma vida que ressoa com seus valores mais profundos e atrair pessoas e oportunidades que estejam alinhadas com essa nova frequência. O terceiro caminho não é o caminho mais fácil no curto prazo, porque ele exige que você enfrente seus medos, suas inseguranças e seus velhos padrões. Mas é o caminho mais recompensador no longo prazo. É o caminho da liberdade, da autenticidade, do poder real. Aquele poder que não vem de dominar o outro, mas de dominar a si mesmo. Aquele poder que faz com que o mundo naturalmente responda a você de uma forma que você sempre desejou, mas nunca soube como alcançar. Faça isso. Construa sua fortaleza interna e veja a reação. Veja a sua vida se transformar. A jornada de 30 dias é apenas o começo. É o pontapé inicial para uma vida inteira de força, propósito e conexões autênticas. Você tem o que é preciso. O poder está em você. Aprofundando um pouco mais nesse processo dos 30 dias, é fundamental entender que a resistência vai aparecer. Seus velhos padrões de comportamento, implorar e bloquear, são confortáveis no sentido de que são familiares. Eles são como um par de sapatos velhos e gastos. Talvez não sirvam bem. Talvez te machuquem, mas você sabe exatamente como eles se sentem. Mudar para o terceiro caminho, o caminho da força interna e da autenticidade, é como calçar um sapato novo. No começo, pode apertar, pode fazer bolha, pode parecer estranho. Mas com o tempo, ele se molda ao seu pé e se torna incrivelmente confortável e eficiente. Esteja preparado para essa resistência. Quando você se pegar no meio de uma situação e sentir aquela urgência de implorar ou aquela vontade avassaladora de fugir e bloquear, reconheça o velho padrão gritando. É a sua zona de conforto tóxica, tentando te puxar de volta. Nesse momento, a pausa é sua maior aliada. Não reaja automaticamente. Respire. Crie um pequeno espaço entre o estímulo, a situação que te causa desconforto, o desejo pelo resultado externo e a sua resposta. Nesse espaço, você exerce sua liberdade de escolha. Você se lembra do terceiro caminho. Você se lembra do seu compromisso com a sua própria força. Pergunte-se, o que a versão mais forte e autêntica de mim faria agora? E haja a partir dessa resposta, não do medo ou da necessidade. Pode ser que a resposta seja dizer algo difícil. Pode ser que seja não dizer nada e apenas se retirar com dignidade. Pode ser que seja simplesmente mudar o foco da sua atenção para algo que você controla. Sua respiração, sua postura, seus próximos passos práticos que não dependem da outra pessoa. Outro aspecto crucial dos 30 dias é aprender a tolerar o desconforto. A imploração e o bloqueio são, muitas vezes, tentativas de evitar sentir emoções difíceis, medo, rejeição, insegurança, raiva. O terceiro caminho te convida a sentir essas emoções, mas não ser controlado por elas. Sentir o medo da rejeição, mas ainda assim se expressar autenticamente. Sentir a raiva da injustiça, mas responder com assertividade e limites claros, em vez de explodir ou se fechar. Isso exige inteligência emocional.
exige a capacidade de observar suas emoções sem julgamento, entender a mensagem que elas trazem e escolher como responder de forma construtiva. A meditação, o journaling, o coaching, terapeuta podem ser ferramentas poderosas para desenvolver essa capacidade de observação e pausa, processar emoções, ganhar clareza e buscar suporte, se sentir que as dificuldades são muito grandes. Durante esses 30 dias, você não está apenas mudando seu comportamento externo. Você está reestruturando seu mundo interno. Você está desafiando crenças limitantes sobre seu valor, sobre o que você merece, sobre o que é possível. Você está aprendendo que você é capaz de se sentir seguro e completo por si só. Essa é a verdadeira fonte do magnetismo. Quando você irradia essa segurança e completude, você atrai situações e pessoas que ressoam com essa energia. É como se o universo dissesse: ele entende o próprio valor. Ele não precisa que eu o prove. Ok, vamos ver o que podemos oferecer a ele. É uma dinâmica completamente diferente daquela de implorar: por favor, me dê valor, ou bloquear: não me importo com valor, estou me protegendo da falta dele. É a dinâmica da atração baseada na integridade e no alto valor. E essa atração é muito mais poderosa e sustentável do que qualquer resultado obtido por imploração ou manipulação. Pense nos seus relacionamentos. Quantas vezes você implorou por atenção, por carinho, por compromisso? Quantas vezes você se fechou, se afastou, puniu o outro com seu silêncio ou sua indiferença? Essas táticas podem gerar uma reação, se é temporária. Talvez a pessoa te dê um pouco de atenção para te acalmar, imploração, ou corra atrás de você por medo de te perder, bloqueio. Mas essas reações são baseadas no medo, na pena ou na manipulação, não no respeito e no desejo genuíno. Elas não constroem uma conexão forte e saudável. Quando você pratica o terceiro caminho no relacionamento, você se concentra em ser um parceiro valioso e autêntico. Você expressa seu afeto e suas necessidades de forma clara, sem implorar. Você estabelece limites sobre o que é aceitável para você, sem ameaças de bloqueio, mas com a firmeza de quem se valoriza. Você investe na sua própria felicidade e bem-estar, em vez de colocar toda a responsabilidade no outro. Essa postura convida o outro a se encontrar com você em um nível mais profundo, baseado no respeito mútuo. Se o outro não for capaz de responder a essa nova dinâmica com respeito e reciprocidade, o terceiro caminho te dará a clareza e a força para reconhecer que talvez essa não seja a conexão certa para você, e para seguir em frente com dignidade, em vez de ficar preso em um ciclo tóxico de imploração e rejeição ou de bloqueio e ressentimento. No trabalho, aplicar o terceiro caminho significa focar em entregar valor consistentemente, em se comunicar de forma clara e profissional, em buscar oportunidades de crescimento dentro ou fora da empresa com base no seu próprio desenvolvimento e em estabelecer limites saudáveis em relação ao seu tempo e energia. Em vez de implorar por uma promoção, trabalhando exaustivamente sem reconhecimento, bajulando o chefe, você se torna tão competente e valioso que a promoção se torna uma consequência natural, ou você se torna atraente para outras empresas. Em vez de bloquear, se desengajando, fazendo o mínimo, reclamando sem agir, você aborda os desafios de forma proativa, comunica suas preocupações e busca soluções a partir de uma posição de alguém que está investindo na própria carreira, não apenas cumprindo tabela. Em negociações, o terceiro caminho é poderoso. Você entra na negociação sabendo seu valor. Você não implora por um bom acordo. Você o propõe com base em dados, em benefícios mútuos, na sua expertise. Você não bloqueia a comunicação. Você ouve, você questiona, você busca entender a perspectiva do outro, mas sem ceder em seus princípios ou no seu valor. Você está disposto a ir embora se o acordo não for justo para você. E essa disposição, essa falta de necessidade desesperada de fechar o acordo a qualquer custo, é a sua maior força negociadora. O outro lado percebe que você não está operando a partir da necessidade, mas da escolha. E isso muda a dinâmica do poder na mesa. Você não precisa dominar o outro.
Você precisa dominar a si mesmo e a situação. A prática desses 30 dias também envolve celebrar os pequenos sucessos. Não espere por um milagre externo para validar seu esforço. Celebre cada vez que você sentir o impulso de implorar e escolher não fazê-lo. Celebre cada vez que você sentir a vontade de bloquear e escolher se expressar de forma autêntica e com limites. Celebre cada vez que você investir tempo e energia em si mesmo. Esses são os verdadeiros indicadores de sucesso nesse processo. A mudança externa virá como uma consequência natural, mas a vitória principal é a reconquista do seu poder interno. É a sensação de estar no controle da sua própria vida. Não porque você controla os outros, mas porque você controla a si mesmo. É a paz que vem de saber que você está agindo com integridade, alinhado com seus valores, independentemente da aprovação externa. E essa paz, essa força interna, é o maior tesouro que você pode possuir. Ela te torna resiliente diante das adversidades. Ela te torna magnético para as oportunidades certas. Ela te torna capaz de construir relacionamentos saudáveis e prósperos. Lembre-se, este não é um truque para manipular pessoas ou circunstâncias. É um caminho para se tornar uma pessoa mais forte, mais autêntica e mais completa. E essa transformação interna é o que, inevitavelmente, muda a sua experiência do mundo exterior. O desafio dos 30 dias é apenas o início. É o laboratório onde você experimenta essa nova forma de ser. Os resultados podem começar a aparecer durante esse período ou podem levar mais tempo. O importante é o compromisso com o processo, com a sua própria evolução. Acredite na sua capacidade de mudar. Acredite na sua capacidade de construir sua própria fortaleza interna. Você não precisa implorar por nada. Você não precisa fugir de nada. Você tem tudo o que precisa dentro de você para criar a vida que você deseja, agindo a partir de um lugar de força, integridade e alto valor. Faça isso. Comece hoje. Os próximos 30 dias podem ser o início da maior transformação da sua vida. A escolha é sua. O poder, repito, está em você. Não o entregue. Cultive-o. Use-o. E veja o mundo reagir. Veja as pessoas reagirem. Veja as oportunidades se apresentarem. Tudo porque você escolheu parar de olhar para fora em busca de validação e, em vez disso, olhou para dentro e descobriu a mina de ouro que sempre esteve lá. A mina de ouro do seu próprio potencial, do seu próprio valor incondicional. A jornada não será fácil, mas cada passo valerá a pena. Cada momento de desconforto ao resistir ao velho padrão é um tijolo na construção da sua nova fortaleza. Cada escolha consciente de agir a partir da força interna é um reforço nessa fundação. Ao final dos 30 dias, você não será uma pessoa diferente. Você será mais você mesmo. A versão mais forte, mais autêntica e mais poderosa de você. E essa é a versão que o mundo está esperando para conhecer. A versão que atrai o respeito, a admiração e as oportunidades que você antes implorava ou fugia. Haja. Comece agora. O terceiro caminho te espera. E os resultados? Bem, os resultados virão, de formas que talvez você ainda nem consiga imaginar. Confie no processo. Confie em si mesmo. Você é capaz. Você é forte. Você não precisa de permissão externa para ser quem você nasceu para ser. Apenas seja. E o mundo reagirá a isso, de forma poderosa e positiva. Aprofundando ainda mais na prática dos 30 dias, vamos falar sobre os desafios específicos que você pode encontrar e como superá-los usando os princípios do terceiro caminho. Um dos maiores desafios é a impaciência. Você está acostumado a querer resultados rápidos, seja a resposta imediata a uma imploração ou o alívio instantâneo que vem do bloqueio. O terceiro caminho exige paciência. Exige a compreensão de que a transformação interna leva tempo. Pode ser que nos primeiros dias você não veja nenhuma mudança aparente na situação externa. A pessoa pode não reagir como você esperava. A oportunidade pode não se materializar. É nesse ponto que a tentação de voltar aos velhos padrões será mais forte. É crucial resistir. Lembre-se, o foco principal dos 30 dias é a sua mudança, não a mudança do outro ou da circunstância.
Se você se mantiver firme no seu compromisso de agir a partir do seu centro, de manter sua integridade, de valorizar a si mesmo, a mudança interna estará acontecendo, mesmo que invisível para o exterior no momento. Outro desafio é o medo do confronto. Agir a partir da força interna muitas vezes significa estabelecer limites, dizer não, expressar opiniões divergentes. Isso pode gerar atrito. Pessoas acostumadas com o você que implora podem se sentir desafiadas quando você para de se submeter. Pessoas acostumadas com o você que bloqueia podem se sentir frustradas quando você se recusa a fugir e, em vez disso, exige uma comunicação honesta. Esteja preparado para isso. O confronto, quando manejado com assertividade e respeito, não agressividade, não é algo a ser temido. É uma ferramenta para definir seu espaço, para comunicar suas necessidades, para manter sua integridade. É a forma de garantir que seus relacionamentos e interações sejam baseados no respeito mútuo, não na dominação ou na submissão. Pratique a comunicação difícil em situações de menor risco primeiro, com um amigo, com um colega com quem você tem uma boa relação. Ganhe confiança na sua capacidade de se expressar de forma firme e calma. A cada vez que você fizer isso, o medo diminuirá. E lembre-se, o medo do confronto é menor do que o ressentimento e a perda de autoestima que vem de evitar o confronto necessário e permitir que seus limites sejam constantemente violados. A culpa também pode ser um desafio. Se você está acostumado a se responsabilizar excessivamente pelos sentimentos dos outros, o que muitas vezes leva à imploração para consertar as coisas ou ao bloqueio para evitar piorar, agir a partir do seu centro pode gerar culpa. Você pode se sentir culpado por dizer não, por estabelecer um limite, por priorizar suas próprias necessidades. Reconheça essa culpa como um resquício do velho padrão, da crença de que você é responsável pela felicidade ou pelo conforto do outro. Você não é. Você é responsável pela sua própria integridade e bem-estar. Agir com integridade e alto valor não é egoísmo. É a base para qualquer interação saudável e equilibrada. Você não pode dar o que não tem. Se você se esgota implorando ou se machuca bloqueando, você não tem nada de bom para oferecer a ninguém. Ao se fortalecer, ao se valorizar, você se torna capaz de se relacionar com os outros de forma mais genuína, mais generosa e mais saudável. A culpa diminuirá à medida que você experimentar os benefícios de viver alinhado com seus valores e de ser respeitado por isso. A dúvida é outro inimigo traiçoeiro. Será que isso está funcionando? Será que não estou apenas sendo teimoso? Será que não é melhor voltar a implorar, bloquear para conseguir o que eu quero? A dúvida surgirá, especialmente nos momentos de dificuldade ou quando os resultados externos não forem imediatos. É aqui que o seu compromisso com o processo é testado. Recorra às suas anotações se estiver fazendo journaling. Releia os princípios. Lembre-se de como era doloroso o ciclo de implorar e bloquear. Confie que você está no caminho certo, mesmo que a paisagem à frente ainda seja incerta. A confiança não é a ausência de medo ou dúvida, mas a capacidade de agir apesar deles, impulsionado pela sua convicção interna e pelo seu compromisso com o seu próprio crescimento. O suporte social também é importante. Converse com amigos ou familiares que te apoiam. Considere buscar a ajuda de um coach ou terapeuta se sentir que as dificuldades são muito grandes. Compartilhar suas experiências e desafios pode aliviar o fardo e oferecer novas perspectivas. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada de autotransformação. Muitas pessoas lutam com esses padrões de imploração e bloqueio, buscando validação e segurança externa. O terceiro caminho é a resposta, mas exige dedicação e perseverança. Durante os 30 dias, seja gentil consigo mesmo. Haverá dias bons e dias ruins. Haverá momentos de avanço e momentos de recaída. O importante é não desistir. Cada pequeno passo à frente, cada escolha consciente de agir a partir da sua força interna, te aproxima da versão de si mesmo que você deseja ser. A versão que atrai o respeito,
a admiração e as oportunidades sem precisar implorar ou se esconder. A versão que vive com integridade, propósito e paz interior. Ao final desses 30 dias, você não terá resolvido todos os seus problemas externos, mas terá construído uma base sólida para enfrentá-los a partir de um lugar de força. Você terá experimentado o poder de estar no controle da sua própria resposta, da sua própria energia. E essa experiência mudará a sua perspectiva sobre o que é possível. Ela abrirá portas que antes pareciam trancadas. Ela transformará seus relacionamentos. Ela impulsionará sua carreira. Tudo porque você escolheu parar de buscar o poder fora e descobriu que ele sempre esteve e sempre estará dentro de você. Essa é a promessa do terceiro caminho. Uma promessa audaciosa, sim, mas que se cumpre na prática diária, na escolha, consciente de honrar a si mesmo, na construção da sua própria fortaleza interna. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque essa mensagem ressoa com você. É porque você está pronto para essa mudança. O momento é agora. O poder é seu. Use-o, viva-o e veja a sua vida se desdobrar de maneiras que você nunca imaginou. Os próximos 30 dias são o seu ponto de partida. Faça isso e a reação virá. A reação que você merece. A reação à sua força, à sua autenticidade, ao seu valor inabalável. Vamos juntos nessa jornada. O caminho está à sua frente. Ainda, sobre a prática dos 30 dias, é valioso detalhar alguns exercícios específicos que podem solidificar a sua transição para o terceiro caminho. Além da autoconsciência e da comunicação assertiva, considere incorporar práticas que reforcem seu senso de autovalor e independência. Um exercício é a lista de conquistas e qualidades. Tire um tempo, talvez no início ou no final de cada dia, para listar 3 a 5 coisas que você conquistou, pequenas ou grandes, ou qualidades que você demonstrou naquele dia. Pode ser algo simples como mantive a calma em uma situação estressante, cumpri um pequeno objetivo, ajudei alguém, aprendi algo novo, disse não a algo que não queria fazer. O objetivo é treinar seu cérebro a focar no seu próprio valor e nas suas próprias capacidades, em vez de buscar validação externa ou se concentrar nas falhas. Isso contraria diretamente o padrão de imploração, que se concentra na sua falta e na necessidade do outro, e o padrão de bloqueio, que muitas vezes se concentra na sua incapacidade de lidar com a situação. Ao focar nas suas conquistas e qualidades, você constrói um senso de competência e autossuficiência que é a base do terceiro caminho. Outro exercício é a visualização do eu forte. Dedique alguns minutos por dia para visualizar a versão de si mesmo que encarna o terceiro caminho. Como essa pessoa se porta, como ela fala, como ela reage a situações desafiadoras, como ela se sente por dentro. Visualize-se agindo a partir desse lugar de força e autenticidade nas situações que hoje te desafiam. Sinta a calma, a confiança, a clareza. Essa prática ajuda a programar sua mente para operar a partir desse novo padrão, tornando-o mais natural ao longo do tempo. O cérebro não distingue perfeitamente entre uma experiência real e uma visualizada vividamente, então essa prática pode criar novas vias neurais que suportam o comportamento desejado. Um terceiro exercício é a regra dos 5 minutos. Quando você sentir o impulso de implorar ou bloquear, estabeleça a regra de esperar 5 minutos antes de agir. Use esses 5 minutos para respirar, observar seus pensamentos e emoções e se reconectar com o seu compromisso com o terceiro caminho. Muitas vezes, o impulso inicial é a parte mais forte do velho padrão. Apenas 5 minutos de pausa podem ser suficientes para que a parte racional e intencional do seu cérebro retome o controle e você possa escolher uma resposta diferente. Se depois de 5 minutos o impulso ainda for muito forte, estenda para 10 minutos. O objetivo é quebrar a automaticidade da sua reação e introduzir a escolha consciente. Além disso, é vital cuidar da sua energia. Implorar e bloquear são exaustivos. O terceiro caminho, embora exija esforço no início,
libera uma enorme quantidade de energia que antes era gasta em ansiedade, preocupação, ressentimento e performance para agradar ou evitar. Use essa energia recém-descoberta para atividades que te nutrem e te fortalecem. Exercício físico, hobbies, tempo na natureza, passar tempo com pessoas que te elevam. Quanto mais você recarrega suas baterias internas, mais fácil será operar a partir de um lugar de abundância, em vez de necessidade. A alimentação, o sono e a gestão do estresse são componentes fundamentais da sua fortaleza interna. Não os negligencie. Eles são a base fisiológica da sua resiliência emocional e mental. Lembre-se que a comunicação com o outro no terceiro caminho não é sobre controlar a reação dele, mas sobre ser claro sobre a sua posição. Por exemplo, em uma conversa difícil, em vez de implorar por compreensão, por favor, tenta me entender, eu me esforcei tanto. Ou bloquear, não adianta conversar com você. Você pode dizer algo como, eu queria compartilhar minha perspectiva sobre isso. Para mim, expresse seu ponto. Eu entendo que você pode ver as coisas de forma diferente e estou aberto a ouvir, mas esta é a minha posição no momento. Você expressou sua verdade, manteve a porta aberta para a comunicação sem implorar por ela e não se fechou. Sua força está na clareza e na calma, não na tentativa de forçar o outro a concordar ou na fuga. Se a outra pessoa responder com raiva ou desrespeito, o terceiro caminho te capacita a manter a calma e reafirmar seu limite. Eu entendo que você esteja chateado, mas não vou continuar essa conversa se você falar comigo nesse tom. Ou assim, retirar com dignidade se necessário, sem sentir que está bloqueando por medo, mas sim estabelecendo um limite saudável. Durante esses 30 dias, você também pode querer revisitar situações passadas onde você se sentiu impotente, onde implorou ou bloqueou, e reimaginar como você poderia ter agido a partir do terceiro caminho. Isso não é para se culpar, mas para aprender, para internalizar as lições e se preparar para futuras situações. O que você faria de diferente agora? Como você se portaria? Que palavras você usaria? Essa prática de ensaio mental fortalece as novas vias neurais associadas ao terceiro caminho. Finalmente, ao final dos 30 dias, reflita sobre o processo. O que você aprendeu sobre si mesmo? Que situações ainda são desafiadoras? Onde você viu progresso? O que você quer continuar praticando? Os 30 dias são um experimento com um começo e um fim definidos para te dar um foco, mas a jornada do terceiro caminho é contínua. É uma forma de viver. Uma vez que você experimente a liberdade e o poder que vem de operar a partir do seu centro, será difícil voltar aos velhos padrões. Você terá provado a si mesmo que há um caminho. Melhor, um caminho que te honra e que, paradoxalmente, te conecta de forma mais profunda e autêntica com o mundo ao seu redor. O poder não está em fazer o outro reagir, mas em se tornar a pessoa a quem o outro reage com respeito, admiração e desejo genuíno, porque você irradia esses mesmos valores. O terceiro caminho é a sua liberdade, é a sua força, é a sua verdade, e ela está esperando por você para ser vivida. Se você está pronto para essa transformação, para abraçar o terceiro caminho e construir sua fortaleza interna, lembre-se que o ponto de partida é agora. A decisão é sua. Não há segredo mágico. Há apenas trabalho consistente na coisa mais importante que existe: você mesmo. Os próximos 30 dias são sua oportunidade de ouro para reescrever a sua história, para parar de ser refém das circunstâncias e das reações alheias e se tornar o mestre do seu próprio destino, agindo a partir de um lugar de poder inabalável. Faça isso e veja a reação. Não a que você esperava, mas uma muito melhor. A reação do mundo a um homem que descobriu a sua própria força e ousou viver. A partir dela. A jornada começa com um único passo. Qual será o seu hoje?